Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite amoroso para a gente estar mais uma vez nesta casa, dizer da minha alegria de estar de volta aqui para estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E é sempre oportuno lembrarmos que para estarmos aqui nesse momento, nesta casa, grandes esforços foram utilizados não só por nós no mundo material, mas também do mundo espiritual. Nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, porventura que desde ontem ou desde alguns dias atrás, já vem preparando, a nossa vinda todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar em contato com os ensinos de Jesus. Nós não nos damos conta desse trabalho, porque ele é um trabalho anônimo. E a gente só percebe da nossa alegria de estarmos juntos nos ensinos de Jesus quando fazemos as nossas reflexões. Então agradeçamos a Deus por esta oportunidade e esse grupo de espíritos anônimos e amigos que muito se empenharam para que hoje estivéssemos aqui nesse horário querendo conhecer os ensinos de Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que está no Evangelho anotado por Mateus e por João, que tem como símbolo para nós um assunto que mexe muito com a nossa individualidade e com a nossa intimidade. Individualidade porque todos nós o fazemos. Intimidade porque isso está tão entranhado no nosso ser que é difícil até a gente se pensar sem fazê-lo, que é o tal do julgamento. Ele faz parte da gente, ele faz parte do nosso ser, como se fosse já íntimo de nós há muito tempo. Nós não sabemos quando ele chega, nós só sabemos que ele está. E depois que nós conhecemos Jesus, nós começamos a pensar de uma forma diferente. E essa palavra julgamento vem ganhando um novo teor, vem ganhando novos horizontes nas nossas observações. E é para isso que nós estamos hoje aqui reunidos, para conversarmos sobre o julgamento. Então, e essa passagem específica também do Evangelho de Mateus, e do Evangelho de Mateus não, quem anotou foi João. Mateus tem uma outra anotação sobre julgamento também, mas essa passagem anotada por João no capítulo 8 de João também é um símbolo para os cristãos sobre o assunto julgamento. Vamos lá. Para a gente poder entender o propósito de Jesus, porque foi um propósito que ele trouxe para nós, quando ele veio conversar conosco sobre esse assunto. Alguns detalhes que precisam ser lembrados para nós, porque senão a gente perde o fio da meada. Quando a gente estuda Jesus, nós não podemos perder de vista a condição sociocultural daquele lugar onde ele estava falando para nós. Nós não podemos perder de vista o seu propósito como fazendo parte do plano divino, que foi trazer para nós uma nova era, um novo momento, uma facilidade de pensar diferenciada daquela época
Isso foi tão verdade que o mundo é dividido em duas partes, antes e depois dele. Então foi uma inovação que ele trouxe para nós. Então aquele momento, ou aqueles momentos em que ele apresentava para nós cada novidade, precisava ser um conteúdo, precisava ter um conteúdo e ser um conteúdo muito específico, que tivesse dentro de nós, deixasse uma expectativa, uma esperança, uma curiosidade, algo tão marcante que nós teríamos a curiosidade de pelo menos segui-lo para tentar entendê-lo. E foi assim que aconteceu. Então a gente precisa ter alguns detalhes dessa história, né? Por que ele falou daquela forma para nós. Quando a gente fala sobre o plano divino, também precisamos lembrar, né, que esse plano divino é para nós. E o que é um plano? Só para a gente rapidamente lembrar, todo plano, todo planejamento precisa ter um objetivo e uma meta, porque senão não faz sentido ter um planejamento. E qual é o objetivo do planejamento divino para nós? O objetivo é a autoeducação. Dentro desse planejamento, é isso que se visa. E qual é a meta dessa autoeducação? Alcançarmos a condição de espíritos felizes. Nós fomos criados para a felicidade. É um processo. E a gente vai ter que dar conta dele, acreditando ou não, querendo ou não, sabendo ou não, nós vamos chegar lá. E dentro desse plano divino, o Senhor da vida sempre nos auxiliou, mandando para a humanidade grandes líderes, dentro das nossas possibilidades, tanto no velho mundo como no mundo novo. Então quando a gente lembra do velho mundo, né, dos grandes líderes, e eles todos vieram fazendo parte deste planejamento, vieram trazer dos ensinos que iriam nos ajudar nesta autoeducação. Vamos lembrar só de uns 3, mais ou menos, né? Quem não se lembra da velha Ásia, dos grandes filósofos que lá viveram, como Confúcio, Lao Tse, depois, do outro lado da Índia, Gautama, que nós conhecemos como Buda, e outros que nós conhecemos também no Egito. Todos esses grandes nomes vieram trazer para nós ensinamentos que poderiam nos ajudar nessa nossa autoeducação. Mas a nossa condição ainda era uma condição muito primária. Nós estávamos saindo da condição de espíritos do mundo primitivo. Tínhamos ainda muitas raízes nas acomodações e dificuldades de entendimento. Era preciso, como diz Pastorino para nós, fazermos a metanoia, a mudança de mente. E foi para isso que o grande líder, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, se ofereceu para vir estar conosco. Ele veio trazer uma contribuição aonde ele veio trazer a mais excelente forma de educação, o mais excelente currículo pedagógico para a educação, para a transformação das nossas personalidades. Ele veio com a intenção de produzir em nós um novo ser, um novo pensamento, uma nova era. E aí, a gente percebe que a gente não pode parar de pensar, mas podemos transformar o pensamento. E por incrível que pareça, há 20 séculos que nós estamos com esse novo currículo, mas parece que o nosso pensamento ainda está tão devagar e divagando ainda lá naquele passado.
Então, quando Jesus esteve conosco, ele veio com essa missão de trazer para nós esse notável processo de transformação através do seu exemplo. Ele nada escreveu, mas aqueles que o acompanhavam escreveram, né? Então, como é que era aquela sociedade daquela época, né? Naquele lugar no Médio Oriente onde ele nasceu? Era uma sociedade, a sociedade judaica, que tinha sido liberta do povo egípcio e que não tinha uma pátria. Era um povo nômade do passado que andava procurando uma pátria para si. Mas dentre os povos nômades do passado, aquele grupo era o único grupo monoteísta. Todos os outros grupos nômades eram politeístas. Então foi ali, naquele grupo monoteísta, que o Senhor da vida houve de trazer este planejamento com esse objetivo para nós. Então foi ali que se firmou essa condição de Jesus depois estar conosco, trazendo a ratificação deste plano. Então, quando ele chega ali, haviam-se passado mais ou menos uns 1.800, de 1.500 a 1.800 anos, que Moisés tinha trazido, sob a forma de leis, uma ordenação para aquela sociedade viver. Era uma sociedade hierárquica, e eles mantinham aquela sociedade dentro de uma unanimidade social, política e religiosa. Como eles não tinham pátria, eles viviam sob o domínio dos romanos, que naquela época era a sociedade do momento. E os romanos eram pagãos, não tinham uma religião, mas não se incomodavam que eles praticassem a religião deles, conquanto que pagasse o tributo. Era isso que eles queriam, que os romanos queriam. E assim se fizeram os judeus, ou melhor, os hebreus, junto com o judaísmo. E ali foi naquele clã que nasceu Jesus. Jesus foi judeu, lia todos os livros do Velho Testamento. Então ali foi programado para que este roteiro chegasse para nós. Só que aquela sociedade era hierárquica, era uma sociedade muito prepotente. Era uma sociedade que as altas hierarquias, além de prepotência, tinham uma arrogância muito grande. Se faziam dominar pelo conhecimento que tinham. Os fariseus, que era a classe mais alta daquela sociedade, era como se hoje fosse o STF nosso daqui. Eram os grandes juízes que ali trabalhavam. E eles tinham que ser obedecidos, precisavam ser obedecidos. Só que as leis que eles comandavam eram as leis mosaicas. E nós sabemos hoje, com o estudo do Espiritismo, que enxertada a lei de Deus, existe também a lei dos homens. E eles se pegavam nas leis menores, naquelas coisas bem mínimas, bem exteriores, para poder julgar, entre aspas. O sentido oculto da lei de Deus era quase que esquecida. Mas não lavar as mãos antes das refeições era uma coisa que todo mundo via. Falar com as pessoas impuras, todo mundo via. Então, esse combate a essa burlar dessa lei era muito criticado naquela sociedade. E Jesus convive com aquelas críticas. E naturalmente que ele começa a observar a hipocrisia. E como ele veio com aquele currículo de transformar os sentimentos e as mentalidades, iria mexer exatamente com aquele grupo que tinha os recursos próprios
para fazer aquela condição de hipocrisia. Vamos abrir uma janelinha aqui para a gente poder se situar nessa história. Porque toda vez que a gente estuda o Evangelho do Senhor Jesus, aqueles personagens, quem são? Somos nós. Somos nós. Quem eram os fariseus? Somos nós. Que usavam daquelas técnicas de burlar as leis. Por acaso nós conhecemos essas técnicas? E como, né? E como nós conhecemos essas técnicas? Então Jesus, no seu Evangelho, está se referindo a nós mesmos. Todos os personagens do Novo Testamento somos nós. Quando ele fala para Pedro assim, Pedro, no seu impulso, na sua arrogância, ele tira a espada para cortar a orelha de Malcolm, né, naquele impulso, porque foi contrariado. Isso lembra quem? Lembra só Pedro? Nós nunca tivemos impulsos de raiva? Quantas vezes dizemos bem feito para a nossa criança de 2 anos, porque ela foi andar de velocípede e correu demais, e a gente diz bem feito. Então, somos nós que naquela hora tira a espada e agride com fala, e agride com olhar, e agride com gestos. Então, todos os personagens da passagem de Jesus não estão lá, estão aqui. Somos nós. Os traidores somos nós. Os embusteiros somos nós. Os facilitadores somos nós. As Martas somos nós, que dá mais importância às coisas gostosas, às coisas das aparências, do que os ensinos de Jesus. Aqueles que querem somente as aparências somos nós. Então é para nós esse ensinamento. Então, quando Jesus percebe, logo, dentro daquela sociedade, a prepotência daquele grupo, e ele vem então trazer esse novo roteiro para nós. E eles percebem, os fariseus, eles percebem também que Jesus era judeu, mas que ele também, entre aspas, não cumpriam essas leis. As leis dos homens, do homem, que era a lei. A gente sabe que a lei de Moisés tem as duas legislação, a de Deus e a dos homens. E eles fazem tudo para enredar o Senhor Jesus. Provoca. Eles querem um motivo para condenar e julgar e condenar o Senhor Jesus. Eles não querem perder o seu poder. E foi numa dessas passagens que acontece o nosso estudo da noite de hoje. Mas essa mania de julgamento, né, que está tão entranhado em nós, isso é muito antigo da humanidade. Quando eu estava fazendo estudo, eu fui ver lá no Antigo Testamento, quando Moisés traz para nós os 10 mandamentos, e depois ele, como grande legislador, ele descreve todo o Pentateuco mosaico, que são os 5 livros que o judaísmo estuda, que é a Gênese, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. São os 5 livros básicos do judaísmo. Sendo que Deuteronômio, ele é assim, a síntese de todos os outros 4. Então, todos os antigos, isso foi escrito na época de Moisés. Depois da época de Moisés, veio a história de conquista daquele povo. Isso está na Bíblia. Depois daquela, todas aquelas histórias,
naquelas histórias eram falados não somente das conquistas, mas era falado também desse propósito de um futuro melhor. Depois vem a época do profetismo. Isso tudo faz parte do plano divino para nós. Para nós alcançarmos hoje o entendimento sobre o mediunismo e a mediunidade, foi preciso, antes do Cristo, ter a época do profetismo. Nunca vimos tantos médiuns na Terra, tantos. A comunicabilidade tornou-se uma eventualidade. E foi ali, naquele processo de mediunidade, né, que nós tivemos a grande satisfação de estar recebendo já as premonições de que um menino iria chegar, um ungido iria chegar, nasceria de uma virgem, 1000 anos antes de Jesus, para ver a importância desse ser que veio trazer para nós esse currículo, para essa transformação. Então, quando ele chega ali, ele sabe, ele conhece a todos nós. Jesus conhece um por um de nós, pelo nome. Ele conhece a gente pelo nome. Porque quando a gente faz o nosso pedido secreto, ele atende a gente. Ele sabe das nossas necessidades. Então, ele nos conhece desde aquela época. Então, naquele momento, ele é provocado numa situação em que nós conhecemos. Ele já havia passado pelo Sermão do Monte. Nós sabemos que na sua trajetória, a primeira coisa que ele fez foi mostrar o seu grande conhecimento dos eflúvios espirituais, aonde ele usa da sua força mental nesse conhecimento para fazer as curas e deixa todos muito encantados. Ele tem que usar dessa estratégia para ele poder ser notado. Quem não queria ser curado naquele momento? Quem não queria ver a cura de um surdo e um gago? Quem não queria ver a cura de uma mulher hemorroísa há 12 anos? Então ele era seguido por aquela multidão, pela curiosidade, mas não só pela curiosidade, pelo magnetismo do seu amor. Era irresistível? Era não, é irresistível. Então ele já tinha trazido para nós o Sermão do Monte. Então ele, numa dessas passagens dele, trazem para ele uma mulher e apresentam-no aquela mulher como se sendo uma mulher que burlava a lei mosaica. E a lei mosaica dizia que todos aqueles homens e mulheres que burlassem a lei mereciam ser apedrejados. E aí eles vão perguntar a Jesus qual é a opinião dele diante daquela situação. Jesus imediatamente percebe que aquilo ali era uma armadilha. Se ele dissesse que era para apedrejar aquela mulher, ele estaria sendo contra tudo aquilo que ele veio trazer para nós, que era o perdão, que era a compreensão. E se ele dissesse que era para não fazer também, ele estava indo de encontro à lei judaica. Então ele tem uma atitude muito racional, porque para a gente julgar, nessa passagem existe um ensinamento que é difícil a gente perceber. Por isso que é bom a gente estudar o Evangelho, que cada vez a gente descobre uma nuance nova, né? Nessa passagem existe uma condição que há umas fantasias por aí. Tem gente que diz assim, ele se abaixou e escreveu o nome daqueles que estavam ali, em pecado de preferência.
Outros ele ficou ali escrevendo umas coisas que a gente não sabe o que é. Mas pastor Lino diz para nós e alguns outros exegetas que para a gente julgar, para condenar, é preciso ter um potencial de moral, uma sensibilidade de compreensão muito grande. Então, naquele momento, e aquilo não era observado naquela sociedade. Qualquer deslize das leis dos homens, aquelas pessoas eram apedrejadas até a morte. Era uma falta de sensibilidade, de sentimentos profundo. E era isso que ele queria mudar. Queria não, quer mudar. E aí ele, naquele momento, ele dá um tempo. Quando ele se abaixa e começa a escrever, ele não está ali indiferente. Aquilo é provocativo, aquele momento. Porque quando nós perguntamos alguma coisa a alguém e aquela pessoa não responde, aonde vai o nosso pensamento? Nós precisamos elaborar alguma coisa. Na mesma hora a gente pensa, será que ele não quer responder? Ou será que ele vai responder? Nós conjecturamos intimamente. O homem não sabe refletir. E aquele momento foi um momento que deveria ser inaugurada a época ou a era da reflexão. Ele fica ali quieto. E aí, pela insistência dos companheiros, é que ele se levanta e dá a clássica resposta: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de qualquer pecado. E aí a gente vai ter que fazer agora um aprofundamento rapidinho aqui para a gente poder entender por que os judeus tinham essa compreensão, como que eles tinham essa compreensão e o que era pecado. Pecado para o judeu é toda vez que nós desobedecemos a lei e os profetas. E essa lei está incluída a lei de Deus e a lei dos homens. Toda vez que era desobedecido, estávamos em pecado. Mas como estávamos falando, os fariseus, eles tinham uma condição de enganar, entre aspas, os outros, as outras classes, porque eles se preocupavam muito com o exterior. Para eles, o exterior era a representação de tudo que eles poderiam apresentar como lei de Deus. Mas o pensamento, o sentimento, as atitudes fora daquele clã não tinham importância nenhuma. E como Jesus veio trazer para nós também uma outra novidade, né? Ele veio falar para nós da nossa individualidade como ser espiritual. Ninguém vai resolver o meu problema. Quem vai ter que resolver o meu problema sou eu. Nós ainda temos essas manias de eu só sou feliz pela felicidade do outro. A gente pergunta à mãe assim: qual é o seu sonho? Ver meu filho formado. Ué, mas a formatura do filho é do filho. Ela não tem, a gente não tem condição de falar da gente. A gente está sempre transferindo para o outro. Qual é a sua alegria? É ver a alegria do filho. Quando o filho está alegre, eu estou alegre. E não temos ainda essa noção de quando chegarmos, como deixarmos essa carcaça, somos seres individuais. E quando chegarmos no mundo espiritual e a nossa consciência se iluminar, ela vai dizer para nós
O que fizeste dos conteúdos que era para ser elaborado? Foi no sonho dos filhos? Foi na formatura dos filhos? Esse trabalho individual faz parte do plano divino, é a autoeducação. Mas vamos lá. Então, os judeus, eles tinham a concepção sobre a palavra coração para os judeus é diferente da gente. A concepção da palavra coração é trifásico. Quando eles falam a palavra coração, eles não estão se referindo somente ao afeto. Tem 3 condições para essa palavra ser entendida. Tem coração como afeto, como sentimento, coração como razão ou pensamento, porque é através da razão que a gente usa o pensamento, e coração consciência íntima, com o entendimento de maturidade espiritual. O meu comportamento, o vosso e o de cada um de nós, as nossas atitudes individuais é de acordo com a nossa maturidade espiritual, ou seja, a nossa consciência íntima. E essa consciência íntima é uma interface. Não tem como separar essas atitudes do nosso sentimento e do nosso pensamento. Não tem. E é por isso que Jesus fala para nós assim: a boca fala do que está cheio o coração. Nessa interface. Então, aquele julgamento, ou melhor, qualquer julgamento que a gente intenciona fazer, precisamos passar por esta interface relativa a gente, não relativa ao outro. Eu te julgo de acordo com a minha maturidade, com o meu sentimento e com o meu pensamento. Por isso a gente vê os atropelos que nós estamos vivenciando agora, porque nós não estamos fazendo esse julgamento nessa interface, com esta interface. Então, nesse julgamento que Jesus está naquela roda de homens e aquela mulher para ser apedrejada, quando ele fala, ele dá aquele tempo e ele fala: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, aquilo teve uma repercussão tão íntima em cada um daquele ser, que eles, os mais velhos, porque naturalmente tinham burlado a lei mais vezes, se envergonharam e foram na sua intimidade da sua consciência, largaram a pedra e saíram. Saíram todos, ficaram sozinhos os dois, ela e eles, Jesus. E ele aí pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora, ninguém me condenou. E aí ele fala: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então essa condição do julgamento, hoje, dentro da nossa realidade de agora, né? Ela precisa ser repensada, porque as nossas sensibilidades e os nossos sentimentos estão se aprimorando. Nós já estamos em contato com o Evangelho do Senhor Jesus há 20 séculos. Há 20 séculos que nós estamos com esse contato. Esse novo ser precisa ser colocado para fora, precisa ser repensado, precisa ser assumido. Então, quando Mateus
anotou também para nós o não julgar, ele fala para nós lá no seu Evangelho. Mateus fala para nós que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. E nós ainda não percebemos isso. Porque é com essa condição que nós vamos nos autoeducar. E para fazermos esse julgamento, para fazermos esta opção, entre aspas, que não cabe a nós, precisamos ter uma autoridade moral para esse julgamento. Então, aqui no Evangelho de Jesus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, Kardec, ele coloca aqui no final uma advertência que eu acho que vale a pena a gente também refletir. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa passagem, que é o Cristo naquela condição de ser tentado, ele ali estava sendo tentado, a mulher para ser apedrejada, e todos nós somos aqueles personagens. Ora nós fomos aquela mulher e ora nós fomos aqueles julgadores. E nós então precisamos nos identificar agora com o Mestre. Na hora que nós tivermos uma condição de julgamento, vamos nos identificar com ele. E Kardec fala para nós, no final dessa lição, ele fala para nós assim: a consciência íntima recusa toda submissão voluntária daquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de que está encarregado de aplicar. Vou ler de novo. A consciência íntima. O que é a nossa consciência íntima? É essa maturidade espiritual atrelada aos nossos sentimentos, ao nosso pensamento. Como eu sinto? O que eu sinto quando eu julgo? Quando a gente tiver alguma dúvida na hora do julgamento, vamos perguntar ao coração. Vamos perguntar ao sentimento. Coração, como é que eu te julgo? Vamos perguntar a ele. Seja quem for, o coração vai dar uma resposta para a gente. Então, o que ele está falando aqui, o que Kardec vem trazendo para nós, é que a consciência íntima recusa toda submissão voluntária daquele que está investido de um poder qualquer. Esse poder qualquer é a autoridade de mãe, de pai, de professor, de tio, de avô, de evangelizador. Qualquer um de nós que tenha condição de promover alguém, de fazer uma crítica construtiva e não fazemos, nós vamos ser culpados. É isso que essa lição vem trazendo para nós. Ela vem dizendo para nós que para a gente fazer esse julgamento precisamos ter essa autoridade. Naquele momento que Jesus fez aquele silêncio, ele quis dizer para aqueles que estavam julgando ali: quem tem condições de julgar? Quem tem autoridade aqui para fazer esse julgamento? E assim somos nós. Então, queridos companheiros, essa passagem é uma passagem delicada, profunda, porque nós ainda julgamos pelas aparências, mas vamos ser julgados pela nossa essência, pelo nosso interior. Uma passagem belíssima de Jesus
É aquela passagem aonde ele é convidado por Simão para ter um grande banquete, um grande jantar. E era de praxe naquela época, aquelas pessoas ricas terem os seus escravos na porta de entrada para lavar as mãos e lavar os pés, porque não tinha carro, vinha todo mundo a pé. Ou mesmo que viesse a cavalo ou a camelo, era tudo empoeirado, não tinha asfalto. Então aquilo era uma forma delicada de receber. E passava, e tinha aquelas escravas, as mulheres, que passavam os olhos para eles ficarem também perfumados. Eu fico pensando que passar um óleo naqueles cabelos cheios de poeira, hein? Não devia ser uma aparência muito boa, né? Mas Jesus era um convidado especial. E ele entra e não tem deferência nenhuma para com ele. E eis que de repente, naquela festa, adentra aquele salão uma mulher. A gente sabe que a mulher naquela época, ela não tinha a menor consideração da sociedade, ela era desvalorizada, ela não podia, ninguém podia falar com ela em público, ela não podia se referir a ninguém podia se referir para ela, muito menos os homens. Eu acho que ele foi o primeiro feminista, Jesus, por conta dessa passagem, né? E ela vai direto aos pés de Jesus e chora tanto que lava os seus pés e as suas mãos com as suas lágrimas. Se fosse hoje, talvez, um de nós talvez dissesse para ela assim: sai daqui, mulher, porque não pega bem, né? Porque nessa sociedade um homem está falando com mulher. Mas ele não faz isso. Ele a recebe. E aí aquilo ali foi motivo, né, de escândalo, entre aspas. E aí Jesus fala para Simão. Simão primeiro faz uma repreensão para ele, né? Como ousas? Ela não tinha sido convidada. E aí Jesus aproveita. Aquilo era a lei. Era uma das leis. E aí Jesus aproveita e fala: fui convidado e não me recebeste como manda o figurino de um convidado ser recebido. Não me deste água para lavar os pés, nem para lavar as mãos, nem bálsamo para suavizar o meu suor. E esta mulher traz o perfume mais caro dessa região e me faz limpar as mãos e os pés com as suas lágrimas. Qual é o problema? Qual é o erro? Ela está usando da pureza dos seus sentimentos. Vocês são hipócritas, porque vem somente o exterior. E foram esses também que, quando na descida do monte, pediram para Jesus um sinal dos céus, para mostrar que ele seria realmente o Messias. E Jesus fala isso para eles, para aquele grupo que provocava Jesus. Ele fala: geração de hipócritas, não tem sinal do céu para vocês. Eles não iriam acreditar. Então, para seguir Jesus, há que se ter essa condição, uma condição especial de vontade de se transformar, que foi aquilo que Madalena demonstrou para ele. Quando ele olha para a gente, ele olha o nosso desejo interno, se a gente está fingindo ou não. Então, quando ele olha para Madalena, ele vê o seu desejo de transformação, de mudança. E é assim que ele olha para a gente. Então, precisamos cuidar muito mais do nosso interior do que das nossas aparências, porque estamos sendo observados por ele. Não nos enganemos mais desta realidade. Estamos sendo observados nos nossos sentimentos nobres, nas nossas sensibilidades mais profundas, nos nossos pensamentos elevados. As crianças chamam a gente, né? A gente não dá atenção para as crianças. As mães modernas agora, então, que presenteiam as crianças com as tecnologias,
e colocam as mães as tecnologias no ouvido e não escutam. Outro dia eu ouvi uma criança chamar, eu contei, tenho mania de contar, eu não posso ver uma coisa repetida que eu conto. Ela chamou a mãe 14 vezes, mãe, ela falou mãe, eu fui fazendo assim, ó, 14 vezes ela chamou a mãe. E a mãe distraída com a sua tecnologia. Até que uma hora a mãe, aquilo já estava me tirando do sério. Eu quase que eu fui lá e bati no braço da mãe, o menino está chamando. Sabe o que ele queria? Ele estava com uma garrafinha nova, essas garrafinhas de água, estava muito calor. Ele aí olhou para ela e falou assim, não, mamãe, quero saber se você quer água. Que eu vou guardar minha garrafinha. É a lição dos sentimentos nobres, e nós não prestamos atenção para eles, das sensibilidades mais profundas. E com que moral nós podemos fazer os nossos julgamentos? E Kardec então adverte a gente para esse estado, né, de submissão. E ele fala aqui para nós que quem tiver investido de um poder qualquer e não fala, não dá oportunidade do outro crescer, está violando as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que se apoia sobre o exemplo do bem. E o exemplo do bem não é dobrar a toalha bonitinha, não é combinar a meia com a bermuda, não é. O exemplo do bem são os sentimentos nobres e as sensibilidades mais profundas. E porque é isso que ressalta igualmente as palavras de Jesus. Quando ele esteve conosco, ele não fazia questão nenhuma das aparências, mas dos sentimentos nobres e das sensibilidades mais profundas. Era isso que ele veio trazer para nós, para que possamos mudar os nossos julgamentos e fazermos dos ensinos de Jesus, que é o nosso mestre, né? Que teve para conosco um olhar penetrante, gestos elegantes e mansos, delicadeza e poesia na voz, energia diante da arrogância e ao mesmo tempo doçura vibrante, humildade espontânea, expressão cativante e esperançosa e, acima de tudo, uma serenidade sensível. A partir dessas colocações é que nós seremos julgados. Então, queridos companheiros, essa foi uma reflexão em cima dessa passagem, atire a primeira pedra, para que nós possamos pensar nessa intimidade da nossa consciência. Precisamos mudar. Essa consciência não é só inteligente, é ter acima de tudo sentimentos nobres e sensibilidades profundas, para que a gente possa receber esse julgamento do Senhor Jesus com honras. Que a paz do Senhor Jesus possa continuar conosco hoje, agora e sempre.